em Daniel, no capítulo 2, do versículo 13 ao 30. Vamos ler bastantes versículos, do 13 ao 30. Coloque-se de pé em reverência à palavra do Senhor. E o decreto estabelecia que os homens sábios deveriam ser mortos, e eles procuraram Daniel e seus companheiros para os matarem. Então Daniel respondeu com conselho e sabedoria a Arioque, o capitão da guarda do rei, que havia saído para matar os homens sábios de Babilônia. Ele respondeu e disse a Arioque, o capitão do rei: por que o decreto do rei é tão precipitado? Então Arioque fez o assunto conhecido a Daniel. Então Daniel entrou e desejou que o rei lhe desse tempo para que ele revelasse ao rei a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez o assunto conhecido a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que eles desejassem as misericórdias do Deus do céu, concernente a este segredo, para que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com os restantes dos homens sábios de Babilônia. Então o segredo foi revelado a Daniel em uma visão noturna. Depois Daniel bendisse ao Senhor Deus do céu. Daniel respondeu e disse: bendito seja o nome de Deus para sempre e sempre, pois seus são a sabedoria e o poder. Ele muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria ao sábio e conhecimento àqueles que conhecem o entendimento. Ele revela as coisas secretas e profundas. Ele sabe o que há na escuridão e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó tu, Deus dos meus pais, que me deste sabedoria e poder e me fizeste conhecer agora o que nós desejamos de ti, pois tu nos deste a conhecer agora o assunto do rei. Então Daniel foi a Arioque, a quem o rei tinha ordenado que destruísse os homens sábios de Babilônia. Ele foi e assim lhe disse: não destrua os homens sábios de Babilônia. Apresente-me perante o rei e eu revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque trouxe Daniel perante o rei apressadamente e desta forma lhe disse: eu encontrei um homem dos cativos de Judá que fará conhecida ao rei a interpretação. O rei respondeu e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: és tu capaz de dar-me a conhecer o sonho que vi e sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei e disse: o segredo que o rei exigiu não podem os homens sábios, os astrólogos, os magos e os adivinhos mostrar ao rei. Porém, há um Deus no céu que revela segredos e dá a conhecer ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça sobre tua cama são estes. Quanto a ti, ó rei, os teus pensamentos adentraram tua mente sobre tua cama. O que deverá acontecer doravante, e aquele que revela segredo faz conhecer o que acontecerá. Porém, quanto a mim, este segredo não me é revelado por qualquer sabedoria que eu tenha, mais do que qualquer vivente, mas por causa deles se fará conhecida a interpretação ao rei, e para que tu possas conhecer os pensamentos do teu coração. Amém. Os irmãos podem se assentar. Talvez o irmão pode ter achado assim, é muito longo o texto, né? Longo é o tempo que muitas vezes nós passamos sem estudar a Bíblia. Esse é um tempo longo. Esse texto, né, desde quinta-feira, quando o pastor pediu: Jorge, você pode, não questão de pregar mesmo, mas trazer uma palavra no sábado? Não, amém. E eu já estava estudando esse texto, né, porque Daniel é um livro extremamente interessante, né, para nós estudarmos, porque é um livro que mostra os dias que nós estamos vivendo. Se você ler o livro de Daniel, você vai compreender o que está ocorrendo no mundo hoje. E este sonho que o rei disse que tinha esquecido, mas na verdade ele não tinha esquecido, meus irmãos. Ele estava fazendo uns testes com aqueles homens. Os homens só revelavam aquilo que o rei falava. Se o rei contasse o sonho, eles iam dar uma interpretação para o rei. Agora, o pior de tudo, né, que o rei pensou com ele mesmo: agora eu vou pregar uma peça nesse pessoal.
Eu quero que eles adivinhem o que eu sonhei. Não havia homem nenhum naquele. E note que ele chamou os magos, os astrólogos, os feiticeiros e os caldeus. Mas não chamou Daniel e seus amigos. Porque no capítulo anterior, onde eles foram passar um tempo aprendendo a cultura dos caldeus, e foram apresentados a Nabucodonosor, a Bíblia nos diz que eles eram 10 vezes mais sábios do que todos aqueles homens que Nabucodonosor chamou agora. Por que eles não chamou Daniel e seus amigos? Porque em tudo há um propósito de Deus, meus irmãos. O Deus nosso é o Deus da história. Nada está fora do caminho de Deus. Tudo que aconteceu com Daniel, por que ele não chamou? Foi para que se manifestasse agora. Agora Daniel ia começar uma carreira que levaria ele a quase 70 anos no governo. Até esse momento ele era só um Daniel. Aí quando disseram, olha, quando o rei ficou furioso, vou mandar matar todo mundo, ia matar Daniel e seus companheiros mesmos. Aí quando Arioque, esse capitão, chegou lá para cortar o pescoço do pessoal, Daniel conversou com ele. A Bíblia está dizendo aqui, com sabedoria, soube falar. Porque aquele homem provavelmente chegou com fúria. A ordem era para matar as pessoas. Porque eles não haviam adivinhado o sonho do rei. Daniel conversou com Arioque e disse, olha, me ponha na presença do rei. E lá foi Arioque e disse, olha, tem um camarada aqui que diz que vai dar a interpretação para o senhor. E Daniel chegou ao rei e pediu um tempo. Um tempo, provavelmente, foi uma noite só mesmo. Porque naquela noite, Deus deu a visão a Daniel do que Nabucodonosor tinha sonhado. Nabucodonosor teve um sonho que reflete toda a história a partir dele para frente. Não é um sonho qualquer. Era um sonho que ia mudar o tempo. E está chegando até os nossos dias. E a partir deste sonho que Deus deu a Nabucodonosor, Daniel começou a ser exaltado por aquelas pessoas diante de Deus. Porque os homens, adivinhos deles lá, disseram para Nabucodonosor, não, o que você está pedindo é impossível. Só os homens, só quem mora lá, os deuses podem responder, eles não moram, eles não são de carne. Mas Daniel tinha um Deus que realmente não era de carne, mas conhece todas as coisas. Então é esse o Deus que nós cremos mesmo. É o Deus que sabe revela o que está oculto. Revelou para Daniel o que estava oculto. Revelou o sonho, disse Daniel, o sonho é este. É uma estátua, tem várias fases. A cabeça de ouro é o Nabucodonosor. E as outras partes vão ser os impérios que irão se levantar para frente. Porque Nabucodonosor, assim como nós, ele tinha uma preocupação. O que será depois que eu morrer? Se Jesus não voltar, meus irmãos, nós vamos morrer. E o que será depois de nós? Como a igreja vai ficar depois de nós? Era isso que Nabucodonosor estava pensando. Como o meu reino vai ficar depois que eu morrer? O que vai acontecer para frente? E no sonho foi revelado a ele. Mas quando ele fala que ele não se lembrava do sonho, não é verdade. Ele estava testando aqueles homens. E iria matar todos eles. Se não fosse a revelação que Deus deu a Daniel e Daniel foi lá transmitir ao rei. E Daniel era um homem simples. Porque para chegar diante de Nabucodonosor não era qualquer um. E ele chega lá e diz, olha, não é que eu sou melhor que esses que estão aqui. Mas eu tenho um Deus que sabe tudo.
que vê o sofrimento de cada um de vocês, que vê a luta de cada um de vocês, que está pronto a nos socorrer, porque aquela era uma hora de socorro. Porque se não houvesse alguém para revelar o sonho, todos eles pereceriam, inclusive Daniel e os seus amigos. E nós sabemos que Deus tinha um plano na vida daqueles 4 jovens. Milhares de judeus foram levados cativos por Nabucodonosor, mas só 4 se sobressaíram nesse momento. Mais tarde nós vamos ver Ezequiel se sobressaindo, mas no momento eram esses 4. Por quê? Porque eles resolveram obedecer a Deus. Quando você obedece à palavra de Deus, você está remando contra a maré do mundo. O mundo tenta nos engolir com as suas ideias, com os seus prazeres, com a sua cultura. A palavra de Deus nos fortalece para que nós possamos ir contra isso. O mundo sempre vai querer nos derrotar. Vai querer, Satanás vai usar as coisas. Satanás estava usando isso para matar Daniel e seus amigos. Mas o plano dele foi frustrado, porque há um que sabe de tudo. O nosso Deus sabe de tudo. O nosso Deus tem a resposta certa para tudo. Quando ele deu a resposta a Daniel, Daniel agradeceu a Deus. Quantas vezes Deus te revela alguma coisa e você não agradece? Porque ele disse, eu agradeço e louvo ao Deus dos meus pais. Porque sem o Deus dos meus pais não haveria revelação. Não haveria, eu não saberia interpretar o sonho, também morreria. O mesmo Deus que estava lá com Daniel está aqui representado em Jesus. O mesmo Deus que agiu lá está aqui. O Deus que está conduzindo a história. Nada do que está ocorrendo no mundo está fora do plano de Deus. Nada. Nada que às vezes está acontecendo na sua vida está fora do plano de Deus. A não ser que você esteja desobedecendo a Deus. Tem muita coisa que você e eu podemos atrair sobre nós a partir do momento que nós resolvemos desobedecer a palavra de Deus. Mas Deus ainda tem o controle de tudo. E continuará tendo o controle até o fim. Até o dia que Ele voltar. Eu estava lendo essa história e estava me imaginando aqueles dias. Daniel saiu de um lugar de ruas estreitas. Daniel saiu de um lugar igual o Partênope, meus irmãos. O Partênope é a ruazinha estreita, coloca um carro de cada lado. Aí vem um maluco lá que quer passar com uma carreta no meio. Fica complicado. Era assim em Jerusalém nos dias de Daniel. Quando ele chegou em Babilônia, meus irmãos, as ruas eram enormes. Babilônia era a cidade mais bonita que tinha no mundo naqueles tempos. Tudo que havia de mais moderno estava lá. Tudo que havia de mais avançado estava lá. Mas Daniel e seus amigos não se deixaram contaminar por aquelas coisas. Assim como nós não devemos nos deixar contaminar pelas coisas que nós estamos vendo no mundo hoje em dia. Vamos ser contaminados pelo Espírito Santo para podermos resistir cada dia mais. Assim como eles fizeram. Deus usou eles grandemente porque eles resolveram ser diferentes. Há muitas promessas para a nossa igreja, mas elas só vão se cumprir, não pense que é só o pastor. Porque nós temos o costume de jogar as coisas nas costas de quem está na frente. E não assumimos responsabilidade. A responsabilidade de ganhar a alma de todos nós. Aqui Daniel, com a interpretação, salvou a vida até de gente que era feiticeiro, era adivinho, era astrólogo, mas por causa de Daniel sobreviveu. Sabe por que o mundo não está pior? Porque você está aqui. Porque o dia que nós formos embora daqui, mesmo, a situação já está ruim. Vai piorar. Por isso que o mundo não está assim. Porque você está aqui. Você é o Filho de Deus.
E aonde um filho de Deus está, há diferença. Aqui Daniel não estava numa situação complicada, mas eles oraram a Deus, Deus revelou a eles. E ele disse para Nabucodonosor: olha, o que o Senhor pede, nenhum homem pode revelar. Mas há um Deus no céu, que conhece todas as coisas. Que Ele sabe o que está no mais escuro do espaço. Deus sabe o que tem lá. Que a luz habita com Ele. Este revelou a mim, a Daniel, o que aconteceria depois da morte dele. Porque a Bíblia só fala de Nabucodonosor e mais tarde, né, de Belsazar. Mas depois que Nabucodonosor morreu, meus irmãos, houve vários reis na Babilônia, todos eles morreram, tiveram mortes horríveis. Eram assassinados, eram envenenados. Mas Daniel sobreviveu a tudo isso. A história de Daniel foi contínua. A história de Daniel foi mostrando que Deus estava com ele e o que ele falava acontecia. O que ele viu no futuro, que é hoje, o que está ocorrendo no mundo de hoje, Daniel já tinha visto lá atrás, meus irmãos. Já lá atrás ele já tinha visto. É que nem para João do Apocalipse, que muitos dizem que para João do Apocalipse, o que ele viu já aconteceu, porque ele morreu e não viu. Mas ainda vai acontecer. Enquanto nós estivermos aqui como filhos de Deus, nós deveremos ser a luz desse mundo. Daniel era a luz de Deus naquela nação, naqueles dias. Isso aqui foi uma prova, a primeira prova deles. Depois que eles foram aculturados, mas nunca foram, vamos dizer assim, domesticados. Filho. Eles não deixaram o modelo de vida dos caldeus invadir a vida deles. Ele orava olhando para o lado de Jerusalém. Você ora para o lado do quê? Dos problemas, das dificuldades, né? Contra o governo, o favor do governo. Note que Daniel era um homem que trouxe grande prosperidade para os reinos daqueles dias. Era um homem de confiança. Mais tarde ele se tornou homem. Ele passou por vários reinos, filho. Foram 70 anos, porque no capítulo 9 ele diz, olha, já deu 70 anos, segundo o profeta Jeremias profetizou. É hora de nós voltarmos para casa. Poucos voltaram para Jerusalém, mas os poucos que voltaram foram abençoados. O céu também não é para muita gente. O céu também não é para muita gente, porque muitos não vão querer a salvação, meus irmãos. Por mais que você insista. É um direito que eles têm de não querer Jesus. Você não pode obrigá-los. Nós não podemos obrigar as pessoas, elas têm que aceitar Jesus por amor. Se não for por amor, meus irmãos, só por ir, vir à igreja porque o pai, a mãe criou, fez isso, fez aquilo, ou se acostumou. O pastor Rudy falou, né, às vezes as pessoas estão 20 anos na igreja e continuam como 20 anos atrás, estão acostumadas a vir na igreja. Nós temos que ser diferentes. Nós temos que ser servos, nós somos servos de um Deus Altíssimo que a cada dia renova nossas forças, que vai transformar a nossa vida. Ele transformou, deste momento em diante, Daniel foi colocado como presidente, como um homem grande na Babilônia, na porta do rei. E não só ele, porque ele chegou e pediu, olha, tenho 3 amigos que são como eu. Coloca eles também na direção da cidade, e o Senhor vai ver que tudo irá bem. Porque aonde o servo do Deus governa, Deus governa. Aonde o servo de Deus coloca as mãos, tem que haver diferença.
não pode ser igual. Quando Daniel começou a sua carreira aqui, que foi a partir deste sonho, que Daniel se tornou mais conhecido, porque aí todo mundo viu. Aqueles que eram os adivinhos principais do rei Nabucodonosor não conseguiram. Os astrólogos. Você sabe que esse negócio de astrologia surgiu na Babilônia. Porque eles gostavam de observar o céu e eles viam. Diziam eles que viam coisas lá, né? Nós continuamos vendo as estrelas que manifestam a glória de Deus. Eles viam coisas, mas nós vemos a glória de Deus em tudo na natureza. Então, nessa noite, meus irmãos, pense nisso. Você não foi chamado para ser só mais um. Você foi chamado porque você representa um reino. Aqui no final fala que uma pedra lançada sem mãos quebrou aquela estátua e virou em pedaços e invadiu a terra inteira. Esse será o reino milenar de Cristo, porque ele será a única vez que alguém será senhor de toda a terra. Nosso Jesus irá governar todo o planeta, não em partes. Todo o planeta será governado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Aí haverá paz, haverá tranquilidade, meus irmãos. Tudo isso que nós não temos e não vemos no momento, com Jesus vai ser diferente. Nosso adversário, durante toda a história, ele tem tentado atrapalhar o povo de Deus. Mas ele já foi derrotado lá na cruz. Ele já foi derrotado, ele não tem. Às vezes as pessoas dizem, o diabo tem poder, mas que poder? Jesus disse, todo poder me é dado no céu e na terra. Se todo o poder foi dado a Jesus, ele pode ter força, ele pode ter persuasão, mas poder, só Jesus tem poder. E ele está aqui nessa noite para dar a solução para o seu problema, dar a vitória que você precisa, que eu preciso. Eu preciso de uma vitória muito grande. Eu tenho um sonho de comprar uma casa nova mesmo. E eu não quero viver só de sonho, eu quero realizações. Porque quem vive sonhando, passa o tempo e não realizou nada, né, meus irmãos? Nós temos que... E eu creio que Deus irá me dar condições de eu comprar uma casa nova. Em nome de Jesus, eu quero uma casa nova. Porque a gente vê o ímpio prosperando. Por que nós não podemos? Durante muito tempo a gente ficou naquela, né? Não, mas não pode. Não pode o quê, meus irmãos? Nós podemos tudo em Cristo. Porque Ele é a nossa rocha. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso general. Ele é o nosso Deus. Ele morreu naquela cruz para nos salvar. Para mudar a nossa história. Para mudar a história do nosso país. Às vezes a gente olha assim para o nosso país e pensa, nossa, para onde nós estamos indo? Mas o nosso Deus ainda pode mudar a história do nosso país. Mas para isso basta nós querermos. Não adianta nós viver de conto de avivamento do passado. Porque você e eu estamos vivendo o presente e o futuro. Nós temos que ter um avivamento, um reavivamento, uma manifestação do poder de Deus na nossa vida agora. De agora para frente. Passado é passado. Nós não podemos fazer mais nada. A única coisa que se renova todos os dias, meus irmãos, é a palavra de Deus. Quando você for ler esse livro de Daniel, você vai ser renovado, você vai enxergar coisas novas. Quando você for estudar a palavra de Deus, você vai enxergar coisas novas. Eu sempre gosto de ler e gosto de história, meus irmãos, porque a história sempre fez parte do conhecimento. Você tem que saber da história. Tem gente que não sabe nem a história de Campo Largo, não sabe a história da sua família.
Então daí fica meio perdido. E eu sempre gostei de história. Eu sei que o primeiro cidadão a chegar em Campo Largo foi o João Antônio da Costa, que o nome dele é o nome daquela praça que tem em frente o Sagrada Família ali. Ele que doou as terras para formar o município de Campo Largo mesmo. Então nós devemos. Ali na farmácia São José tem uma foto de Campo Largo tirada de um dirigível em 1935. Minha mãe tinha 1 ano quando foi tirada aquela foto. Daí você vê como a cidade evoluiu, como as coisas evoluíram. E graças a Deus por isso. E nós estamos aqui, né? O pastor Fausto e a irmã Mariazinha vieram morar em Campo Largo, começaram essa obra que está continuando e vai continuar até o dia final, né? Porque aquilo que é de Deus, nada pode impedir. Nada, meus irmãos. Satanás tentou destruir a igreja primitiva, não conseguiu. E não vai conseguir. E nós, se Jesus não voltar, nós vamos passar e a igreja vai continuar triunfante. Porque o dono dela é Jesus. É o mesmo Deus de Daniel. É o mesmo Deus que revelou o sonho de Nabucodonosor para Daniel. É o mesmo Deus que está aqui, meus irmãos. É o mesmo Deus que pode mudar a tua história a partir de hoje. Pode mudar a minha história a partir de hoje. Nesse dia, Daniel teve a sua vida mudada e de seus amigos. Assim como Deus fez com ele, vai fazer conosco. Vai fazer com a nossa cidade, meus irmãos. Vai fazer algo diferente, né? Eu tenho uma preocupação muito grande, porque a nossa cidade tem muito mendigo, pessoas pedintes. Talvez os irmãos não andem muito pelo centro e os irmãos não vejam, mas é algo assim bem desagradável. E só Jesus para dar jeito naquilo ali. Porque são umas cenas que você vê assim meio complicadas. Se Jesus não libertar eles, não é uma clínica qualquer que vai libertar. Não é uma clínica qualquer. Porque o nosso adversário está lutando para destruir os jovens, as pessoas. E nós temos a solução. A solução é o Evangelho, a Boa Nova. A Boa Nova que vai mudar a vida dessas pessoas, mudou a vida de Daniel, seus amigos, vai mudar a vida nossa, vai mudar a vida dessa cidade, vai mudar a vida desse estado, dessa nação. Nós precisamos crer nisso com maior desejo. Nós temos que ter fé. Eu tenho pedido para Deus, aumenta a minha fé, me dá mais amor. Porque às vezes nós não temos amor pelas pessoas. Mas me dá mais amor, meu Deus, porque o Jorge em si é complicado. Mas o Deus que nós cremos é o Deus que muda. É o Deus que transforma. É o Deus que está aqui. É o Deus que vai fazer algo diferente ainda nessa noite. A sua manifestação será tremenda. Como eu falei na quinta-feira, né? Deus sempre está... a cada culto nós estamos subindo mais um pouco. Não estamos descendo. Está certo que pode ser que uma hora ou outra nós demos uns passos para trás. Como foi a mensagem de sábado do pastor. Mas depois nós, quando retornamos, e vamos mais para frente. Porque quem está conosco é maior. Quem está conosco é o dono de todas as coisas, sabe todos os tempos. E sabe o que cada um necessita e o que cada um está pedindo nessa noite. Se coloca de pé nessa noite, em nome de Jesus.